Hoje o Café Literário recebe uma leitora que nos convida a quebrar alguns preconceitos literários que a gente tem em relação a certos autores e certos gêneros. Eu tô falando da doutora Sara Gama. Meu nome é Ana Tereza e tá no ar mais um Café Literário. A doutora Sara, além de ser juíza, é formadora dessa instituição de ensino e ela também é membro da Academia de Cultura Jurídica do Maranhão, ocupante da cadeira 34. Seja muito bem-vinda, doutora, é um prazer receber. Muito obrigada pelo convite. Já estava em falta, porque tínhamos marcado algumas vezes, né? Mas são muitos compromissos e eu estou muito satisfeita, muito feliz de estar aqui para falar de literatura, que é uma coisa que eu gosto muito. A doutora Sara, ela foi uma indicação de várias pessoas que já participaram aqui conosco desse bate-papo literário. Nossa vice-diretora, desembargadora Sônia Amaral, que já bateu um papo comigo a respeito de livro, pediu que a gente fizesse esse momento de debate, enfim, de partilha sobre literatura com ela. Doutora Samira Rioli, doutora Lorena Brandão, são algumas das pessoas que já passaram por aqui e pediram a sua presença. Legal. Então vamos lá, doutora. Aqui no off a gente estava conversando um pouquinho e a senhora me trouxe uma fala muito interessante, que a senhora falou que escolhe os seus livros a partir do momento que a senhora está vivendo, a partir do que a senhora está sentindo, enfim. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Como é que se dá essa escolha? Como é que dá esse processo de escolha para a senhora? Leitura para mim é um hobby, é um momento de distração, é quando eu quero ter um momento leve. Então é muito importante eu observar o meu estado de espírito para saber qual é o tipo de leitura que eu estou a fim de ler. Então eu não leio um livro só. Eu leio assim 2, 3 livros ao mesmo tempo, porque a depender do meu estado de espírito eu vou escolher qual dos livros eu vou ler, daqueles que eu estou lendo no momento, né? Então assim, vou te dar um exemplo assim prático a respeito disso. Jane Austen é uma das literaturas que está sempre comigo, porque eu acho que é uma literatura fluida, é um livro leve, um romance inteligente, a autora tem uma ironia fina. Então aquele dia que eu estou muito cansada, que eu não estou com vontade assim, de ler algo que seja um pouco mais denso, eu estou sempre ali lendo um romance de Jane Austen, né? E o último que eu li foi esse daqui, Razão e Sensibilidade. A Jane Austen, ela é muito pop. Muito das histórias dela já foram passadas para o cinema. Hollywood é uma empresa, enfim, que lucra muito a partir dos livros da Jane Austen. E a senhora trouxe para o debate aqui Razão e Sensibilidade. O que foi que lhe prendeu nesse livro? Eu gosto muito da relação entre as duas irmãs. São duas personalidades completamente diferentes, né? Marianne e Elinor, né? Mas são meninas virtuosas, assim, a autora faz questão de primar pelas virtudes, ela nos leva a refletir a respeito das virtudes nos livros dela. E em Razão e Sensibilidade, isso está muito presente, né? A gente também observa a questão do protofeminismo, porque a Jane Austen ela tem uma ironia fina e ela faz uma crítica aos valores e ao papel da mulher de maneira muito sutil, que os estudiosos costumam dizer que isso ainda não era feminismo, mas era um protofeminismo, uma semente, porque ela já fazia críticas àquela situação de dependência das mulheres. E é engraçado a gente pensar sobre a ótica de que é uma romancista do século XVIII. Então, ainda que a gente não conceba como um feminismo propriamente dito, ela foi muito ousada de trazer alguns assuntos para a pauta naquela época. As protagonistas da Jane Austen, elas são muito corajosas, elas são muito arraigadas. E em se tratando de um romance que fala sobre cotidiano, ela é muito pontual nas críticas que ela traz. E quando a gente não está assim muito legal, ler Jane Austen é uma coisa bacana, porque o bem e o mal duelam e o mal não prevalece. Então isso é uma coisa que faz bem pra gente, né? É um livro que traz leveza, que traz aconchego. Eu adoro as cartas, né, que tem nos romances de Jane Austen, né, porque são romances epistolares, porque a gente tem assim uma sensação de estar vivendo a intimidade das personagens, né? Eu acho isso muito interessante, tanto que quando eu estou lendo os livros eu vou marcando os pontos que mais me interessam, e aqui certamente deve ter algum ponto de alguma carta. Do ponto de vista da sua atividade judicante, a senhora sente que a literatura lhe influencia? Sempre me influenciou muito, inclusive para fazer algumas reflexões de ordem crítica. E aí a gente já pode passar para 2 livrinhos que eu acabei me lembrando, né? Vamos sair aqui de Jane Austen
E vamos lembrar de 2 livros aqui. Capitães de Areia, de Jorge Amado, e Canaã, de Graça Aranha, que são livros assim que fazem uma crítica a respeito dos sistemas de justiça de cada época, né? Graça Aranha é um autor maranhense, então conhece muito da nossa realidade, e ele trata nesse livro aqui, Canaã, da época da colonização alemã no Brasil, e trata muito da questão fundiária, dos problemas da terra, né? E eu separei um trechinho aqui onde eles nos faz uma reflexão de como é importante ao magistrado valorizar o seu jurisdicionado e conhecer o problema do jurisdicionado. E da mesma forma, Jorge Amado, também um autor nacional, um autor brasileiro, em Capitães de Areia, ele inicia o livro com cartas do sistema de justiça, onde uma instituição vai empurrando o problema daquelas crianças consideradas transgressoras, uma instituição vai repassando a responsabilidade para outra. E essas 2 situações me fizeram refletir em Capitã de Areia a respeito da importância do trabalho em rede, do sistema de justiça trabalhar integrado, né? Que a comunicação seja efetiva para a resolução dos problemas, né? E em Graça Aranha para nós conhecermos a nossa realidade. Agora a gente vai se aprofundar um pouquinho na obra de Jorge Amado. Para quem nos assiste e ainda não teve acesso, em Capitães de Areia, Jorge Amado ele traz um grupo de crianças em situação de rua, em Salvador, na Bahia. E essas crianças, elas cometem uma série de delitos ali para se manter nesse contexto. A gente percebe que o Jorge Amado, ele não traz pra gente um narrador imparcial. À medida que ele vai noticiando os acontecimentos da vida daquelas crianças, ele vai também enxugando um pouco aquela realidade, justificando. Existe um personagem muito controverso nessa obra que é o Sem Pernas. É uma criança que passou por uma situação de violência e aí ele adotou um comportamento muito brutal, extremamente violento mesmo, uma criança que ela é retratada de uma maneira muito dura. A senhora conseguiu ter empatia? A senhora sente que a senhora conseguiu trazer um olhar mais humanizado para essas crianças que estavam naquela situação e mesmo assim elas cometiam uma série de infrações? Qual foi a sua visão enquanto magistrada, enquanto educadora daquelas crianças? Eu penso assim que a minha principal, digamos, empatia com a questão da infância e juventude, né, veio efetivamente depois que eu li Capitães de Areia de Jorge Amado, porque a leitura, as artes sempre elas têm a capacidade de tocar, parece que em um ponto da nossa alma que nada nos toca, né? A realidade como a gente vive, ela nos parece algo tão cotidiano, tão naturalizado, que ela não nos mostra uma coisa que uma obra de arte é capaz de nos mostrar. E a literatura é uma obra de arte, né? É uma coisa que é escrita intencionalmente para nos alcançar, mas que ao fazermos a leitura a gente dá a vida de acordo com nossos próprios valores. Então, essa personagem que você fala do menino que morre ao final, inclusive, né, em busca da liberdade, né? E aí já está vinculado com Canaã, porque é em busca da Canaã, porque a Canaã é isso, é a terra prometida. E essa personagem, ele sofreu tanto durante o livro todo que ele prefere se jogar de um determinado local a voltar para o sistema de justiça. E nos leva à reflexão do sistema de justiça que trata e que acolhe crianças e adolescentes infratores, né? E aí eu quero fazer um registro ao projeto do nosso colega, Dr. Simeão, que é juiz de Timon, que tem um projeto chamado Capitã de Areia, porque ele é juiz titular da Vara da Infância e Juventude, que é muito bonito, né? E a gente percebe assim, a sensibilidade da nossa magistratura maranhense com todas essas causas para a resolução de conflitos. A senhora percebe que seus gostos pessoais estão interligados no que diz respeito à literatura? Porque assim como a Rosa Monteiro, a Jane Austen também ela trazia uma visão muito intimista, do singelo, do cotidiano, do simples. É um tipo de literatura que tem um apelo mais forte para a senhora? Tem um apelo mais forte, mas eu penso que está muito relacionado com a minha maneira de ver o que está escrito, porque o leitor ele faz as páginas do livro se revelar de acordo com a sua própria ótica. Então, doutora Sara, foi um prazer bater esse papo com a senhora. Muito obrigada pela sua partilha tão generosa
E eu espero que sirva como indicação para quem nos assiste. Muito obrigada. Eu realmente assim, fico muito feliz de poder dar uma pequena contribuição e estimular a leitura para todos e para todas. Meu nome é Ana Tereza e eu espero no próximo Café Literário.